11 e 13, nós já tivemos uma reunião de lançamento, não é, dessa coalizão, que foi na Associação Comercial de Santos. Forte abraço ao presidente Mauro Samarco e também à tua diretoria. Parabéns à associação, que também é um ator presente nas grandes discussões da cidade. E além do porto, de que você falou das questões da infra, o secretário Jorge Lima, não é, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, ele fez um diagnóstico muito interessante, né? A leitura dele é muito precisa sobre as vocações da cidade. Por exemplo, o turismo, de forma inequívoca, está dentro disso. Mas você falou também em cadeias de fornecimento para o porto, enfim, é uma ideia muito complexa. Eu deixarei você à vontade agora para explanar essa leitura, quais são os objetivos da coalizão. Olha, primeiro, o objetivo principal da coalizão, ela passa por uma leitura muito clara. Nós temos um desequilíbrio de PIB em São Paulo muito grande. São Paulo é um estado rico, segundo da renda per capita, aí com Rio Grande do Sul bem na cola da gente. Eu não sei se daqui a pouco eles não nos passam, mas está bem próximo. O que acontece é que nessa leitura que você olha de PIB, que realmente é o que representa o desenvolvimento de uma região, você tem a região metropolitana com 51,2, você tem a região de Campinas com 19,8, você tem a região de São José dos Campos com 5,8, Sorocaba com 4,9 e aqui com 2,8, apesar de todo o poderio que tem dessa região. Então, é uma região que nós temos que dar um olhar muito crítico. E o que nós chegamos à conclusão, muito direcionado pelo governador Tarcísio de Freitas, não dá para olhar o todo sem olhar o micro. Então, olhar as regiões administrativas é um olhar de procurar a vocação, procurar onde estão os melhores projetos, como que a gente consegue andar. É óbvio que quando você olha a Baixada, você tem um grau de turismo muito forte, você tem um grau de turismo de navegação que é pouco explorado ainda, até pela característica do porto, entendeu? Você tem toda a questão de recuperação do centro histórico de Santos, você tem a questão do gargalo da estrada, você tem um gargalo da Anchieta, entendeu? Você tem a ligação Porto Seco. Então, o que a gente visa é, com os empresários, saber qual é o caminho, quais são os projetos que nós vamos atacar. E vai ter projetos de curto prazo, projetos de médio prazo e projetos de longo prazo. Mas a questão é construir uma base sólida de projetos que possam desenvolver a região em si. Eu sempre falo também que a gente não pode deixar de esquecer, eu vou chegar no polo, é que São Paulo tem 645 cidades, mas 503 com menos de 50 mil habitantes, 112 com menos de 20 mil e 60 com menos de 5 mil. Então, se olhar também tem que ser um pouco mais profundo. O que eu faço com essas regiões? Dentro dos grandes polos, é fácil. Santos é um grande polo? É. Guarujá, quando você olha para o turismo, é um grande polo? É. Cubatão não é um grande polo petroquímico, um dos maiores? É. Mas o que eu faço quando eu vou descendo para as outras cidades pequenas? Então, uma das soluções que a gente enxerga é o modelo japonês pós-guerra. E que a Alemanha também usa muito, a região de Detroit, Estados Unidos, usa, que é você criar o polo industrial, no entorno dele, eu criar o polo de fornecimento, o polo de supply. A indústria automobilística fez isso há muito tempo, né, quando ela criou os polos dela. Esse é um caminho que você tem condição de desenvolver as pequenas cidades, através de cidade inteligente, economia circular, polo, mas nós temos que ter esse olhar. Não adianta eu só olhar o grande se eu não olhar o entorno, porque são 46 milhões de pessoas, entendeu? Então, sim, eu tenho que também ter alternativa para as pequenas cidades. Então, nós acreditamos muito, o governador Tarcísio fala isso muito, que a gente acredita muito na atração do polo no raio de 50 quilômetros, ou até 100. Agora, só em adendo que você colocou, aqui na região nós temos também essa disparidade de força econômica, por exemplo, o Vale do Ribeira é uma realidade totalmente diferente e algumas regiões com IDH muito aquém da média do estado, né? Então, realmente, queira ou não, o Vale do Ribeira também está nesse contexto aqui do litoral, porque é uma realidade totalmente o Vale do Ribeira hoje, desculpa, mas se você olhar o Vale do Ribeira, onde você olha a região de registro ali, é 0,9% do PIB, realmente é verdade. Mas qual a solução? Nós temos que sentar e conversar, exatamente, porque é uma região com muita APA municipal, APA estadual, APA federal, dificilmente você vai colocar uma indústria lá. Tá. Você não vai ser aprovado no ambiente. Talvez a alternativa seja turismo, talvez a alternativa seja economia circular, cidade inteligente. É isso, nós temos que ir para a região administrativa, dentro dela, fazer o que eu chamo de spin-off. Olha o todo, depois você começa a olhar fragmentado. O que nós vamos fazer para que você possa desenvolver essa região? Então é um trabalho muito forte do empresariado, junto
setor público, local, estadual e às vezes federal. A discussão do Porto de Santos passa por uma discussão federal. Entendeu? E as ideias, elas têm que ser colocadas. A única coisa que eu sempre defendi, foi a coisa que eu mais aprendi e tive a maior ajuda quando eu estive no Ministério da Economia com o Paulo Guedes, 2 anos. Inclusive, uma das entidades fórum que mais me ajudou foi o Brasil Export. Eu sou eternamente grato a isso. É que é humanamente possível você achar que você consiga fazer projetos sem o envolvimento do empresariado. Não tem como. O lobby é de direito. Ninguém quer o lobby nefasto, mas o lobby é de direito. Ele é um investidor. Ele sabe o que precisa. Ele sabe onde alavanca. Ele sabe onde ele vai colocar o investimento. Nós, do setor público, temos que ser o facilitador. Porque nós não fazemos, o setor público não é que tem a capacidade de fazer todos os projetos. Ele é mais empurrado pelo setor empresarial. Essa é uma verdade.